Gente, eu sou a Karen do Viajando na Estante e hoje eu vim falar pra vocês sobre a série Trono de Vidro. Eu vou falar tudo que eu achei sobre a série sem spoilers e também vou dar dicas aí da ordem de ler, de como ler essa série. Então se vocês querem saber um pouquinho mais sobre essa série, se vale a pena, se você gosta de séries de fantasia, vem comigo aqui nesse vídeo que eu vou contar tudo sobre essa série que é imperdível. Já deixa like aqui no vídeo que me ajuda muito, é super simples, gente, é só deixar o seu like aí. Se inscreve no canal também e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhuma novidade. Aqui no Viajando na Estante a gente sempre tem vídeos sobre séries e livros, então ativa aí esse sininho de notificação pra não perder nada. E deixa aí nos comentários se vocês já leram essa série, já leram alguma série da Sarah J. Maas. Comenta aí embaixo e bora lá falar sobre Trono de Vidro, que é esta mega série aqui, minha gente. Eita peso, misericórdia, com esse monte de calhamaços, né? Porque uma coisa é certa, a cada volume dessa série os livros vão ficando maiores. Uma coisa é realmente assim certa. Mas uma coisa também que é certa é que a cada livro dessa série a história vai ficando melhor, mais incrível, sério. Enfim, essa série me conquistou demais. Falando, né, uma sinopse geral do primeiro livro, eu vou comentar um pouquinho sobre cada livro, mas sem dar spoilers, só com as minhas impressões de cada livro, enfim, então bora lá. Nesse primeiro livro, né, a gente conhece ali, tem toda a ambientação da história. A gente conhece a Celaena Sardothien, que é uma prisioneira. Ela tá presa em uma mina de sal chamada Endovier, até que ela é retirada dessa prisão ali pelo príncipe desse reino lá onde eles vivem e também pelo guarda, né, o capitão, na verdade, da guarda ali desse príncipe. Então, ela vai aí ser retirada dessa prisão. E em troca, ela vai precisar fazer algumas coisas ali pra ele, pra participar ali de um torneio que o reino lá, o rei inclusive, né, o pai desse príncipe está promovendo e que ali envolve passar por algumas missões e tudo mais. Então, quem melhor do que ali a grande e habilidosa assassina de Adarlan para, né, executar essas missões, porque são missões assim bem perigosas, é um torneio ali de que o último, né, o único que sobrar ali desse desafio é ali o campeão, vai ser o campeão do rei. Então, em troca disso, né, de participar como a campeã ali, pessoas importantes ali desse governo, desse rei, eles vão promover, cada um vai ter seu campeão, seu ganhador, e eles vão ali lutar, né, entre si, participar ali desses jogos, até sobrar somente um que vai ser o grande campeão do rei. Então o príncipe vai buscar a Celaena, vai fazer ali um acordo com ela para que ela seja a campeã dele neste torneio. Então nesse primeiro livro a gente vai acompanhar muito desse torneio, né? Então não tem grandes desenvolvimentos da história já nesse primeiro livro. A gente vai ter ali a ambientação dos protagonistas, né? De alguns personagens, um pouco da ambientação, de como funcionam as coisas nesse reino, de ter a questão também ali da parte de fantasia, que vai ter uma pequena introdução, mas não tanta nesse primeiro livro. Então a gente tem a parte ali de meio medieval da história, né, dessa coisa de reis, de lutas e tudo mais, mas tem a parte fantástica dessa história que envolve féricos. E os féricos, né, a magia é como se ela tivesse desaparecido há vários anos e ela meio que, enfim, né, não é usada, é uma coisa meio que proibida, meio que um tabu ali. Mas também teve essa coisa de que desapareceu, os féricos também estão meio que desaparecidos, enfim, tem toda essa coisa aí envolvendo a parte, né, fantástica da história. Nesse primeiro livro, gente, ele é muito introdutório. Eu li esse livro 2 vezes, eu tinha lido há bastante tempo atrás, eu tinha lido ele. Eu tinha achado assim, ok, 3 estrelas, mas nada demais. Mas depois de ler outros livros da autora, né, depois de ler Corte, né, a Cotar, que eu amei, assim, eu já
quando eu recomecei essa série, eu já tinha terminado a Cotar. Inclusive tem vídeo sobre a Cotar aqui no canal, vocês podem, vou deixar o link aqui nos cards pra vocês conferirem, que eu também falo lá sobre a trilogia inicial, sem spoilers. Tem vídeo também sobre o outro livro da autora, né, o início, né, da nova série dela, que é o Casa de Terra e Sangue. Da série Crescent City também tem vídeo aqui no canal, sem spoilers, vou também deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Enfim, esse primeiro livro ele é bem introdutório, eu tinha curtido, mas não tinha achado nada demais. Mas depois de ler a Cotar, depois de muita indicação, também de ver muita gente comentando sobre os livros, né, sobre Trono, eu resolvi continuar a pegar essa série. E por tudo que eu ouvia falar, eu tinha certeza que provavelmente eu ia curtir bastante a série. E também por já ter gostado muito da outra série da autora. Então, né, dei a chance. Esse primeiro livro, ele realmente, assim, é bem okzão, ele não é tão incrível assim, mas é um começo, assim, de uma história que vai vir muita, mas muita coisa pela frente. E não deixa... o livro não é, de fato, chato, né? Ele só não é, assim, também incrível. Mas aí a gente já vem aqui para o segundo livro, que é o Coroa da Meia-Noite. E as coisas vão começando a se tornar um pouco mais interessantes aqui nesse segundo livro. A gente tem aí algumas reviravoltas, a gente tem... enfim, muitas coisas acontecendo, mais coisas, né, vão sendo desenvolvidas. A gente vai ter um grande avanço já aí na história a partir desse segundo livro. A gente tem a questão de romance também que vai ser desenvolvida. E o muito interessante, assim, da autora, o meu comum nos livros dela é que a gente pode começar a torcer por um casal, depois torcer para outro, e a gente vai mudando. E eu acho isso interessante porque a vida é meio assim, né? Então, a gente às vezes namora uma pessoa, gosta muito dela no momento, mas depois termina por X motivos, depois você vai se apaixonar por outra pessoa. Enfim, é muito vida real isso. Então é um pouco interessante, eu acho interessante esse aspecto que a autora traz nos livros aqui. Não vou falar de quais personagens eu estou falando pra não dar spoiler, mas, né, como uma fã de romance e fã de livros com romance, até de outros gêneros, como a fantasia, eu gosto bastante de tudo que vai acontecendo. Pra falar a verdade, esse livro aqui me deu muita raiva, né? Foram várias coisas aí que foram me dando muita raiva de vários acontecimentos. E aí, enfim, né, foi sofrido, porque eu vi coisas acontecendo que, assim, eu não queria, que eu não esperava. E aí a gente vem pra o terceiro volume, e aí, gente, tudo muda, tudo sofrido, depois fica tudo incrível de novo, é muita loucura. Então esse livro aqui, ele já acontece muito mais cenas, né, pra gente sofrer, pra gente também se importar muito com os personagens, e reviravoltas, traições, enfim, uma verdadeira loucura. Eu acho que nesse segundo volume, nesse livro, a Sarah mostra um pouquinho ali, ela dá um gostinho do que vem pela frente. Ela mostra a que ela veio, a que Trono de Vidro veio. É basicamente isso, assim, nesse segundo livro. Mas enfim, gente, é muito bom, sabe? É sofrido, mas é bom. Aí então a gente teria o terceiro volume da série, que é o Herdeira do Fogo. Porém, antes eu li o livro de contos, que seria um livro extra, que é A Lâmina da Assassina. Nesse livro aqui a gente vai ter uns contos antes, na verdade, do primeiro livro. Então a gente vai conhecer um pouco da história da Celaena, né, de como ela se tornou a assassina de Adarlan. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que é um livro bem que merece ser lido. Eu acho que você conhece um pouco mais da personagem, se aprofunda mais nela, você entende muito das coisas ali que foram acontecendo com ela. E, enfim, tem alguns contos bem interessantes. E uma das coisas que eu acho mais legal nesse livro é porque a gente vai ser apresentado a alguns aspectos e alguns personagens nessa história que eles vão aparecer nos outros livros da série, né? Do decorrer da série eles vão aparecendo. Então a gente já lê esse livro e fica esperando o aparecimento desses personagens aí no decorrer da série. E tem muitos personagens que são muito legais. Inclusive uma das personagens que aparece aqui, ela é protagonista de um dos livros aí mais pra frente. Então, assim,
Eu acho que vale muito a pena ser lido. Esse livro, ele também se encontra disponível no Kindle Unlimited, então fique aí mais tranquilo de ler, porque não precisa necessariamente comprar o livro se você tiver o Kindle Unlimited. Enfim, eu super recomendo a leitura. Tem gente que lê, né, sobre a ordem de leitura. Tem gente que lê este livro aqui como primeiro, mas eu preferi ler assim como o terceiro volume. Eu achei que ficou ótimo. Eu vi algumas pessoas recomendando dessa forma de leitura e eu gostei, porque eu já conheci um pouco da Selena, né? Já conheci um pouco da história. Então eu acho que pra emergir aqui nesse livro foi um pouco mais interessante ali, porque a gente vai descobrindo coisas que é solto aqui, né, que é jogado nesse primeiro livro, nesse segundo livro, mas que não é aprofundado ainda, e aí a gente vem a descobrir aqui nesse livro. Então a gente meio que fica curioso com esses primeiros para depois ter as respostas aqui nesse livro, né, de algumas coisas. Claro que depois vai vindo também sendo desenvolvido durante a série, mas eu acho que essa forma de ler foi aqui, assim, o que eu mais indico, a que eu gostei, foi como eu fiz e eu curti bastante. Então, né, eu indicaria a leitura dessa forma. Esse livro aqui, né, eu dei 4 estrelas, é um livro bem bacana, eu acho que é um dos melhores livros de contos que eu já li, porque alguns outros, assim, eu não curto muito, mas esse eu acho que ele faz muito sentido pra história. Eu acho que ele é até um livro quase que faz parte mesmo, quase que leitura obrigatória pra a série. E vamos de terceiro volume, que é a Herdeira do Fogo. E foi assim quando eu me apaixonei de vez por essa série, porque aqui muita coisa muda. A gente vai ter novos personagens sendo introduzidos, inclusive personagens que não vão ser só ali personagens, estão ali coadjuvantes. Não, são protagonistas. Então a gente vai tendo aqui mais coisas sendo introduzidas. Não só personagens, como seres também vão sendo introduzidos. A gente tem a parte de fantasia começando a ser abordada ali muito mais a partir desse terceiro livro. Então a gente tem as bruxas, né, que vão sendo abordadas mais profundamente. Então a gente vai ter a protagonista delas e a gente vai ter o ponto de vista delas pra ver. E logo no início eu não curti tanto essa protagonista, mas do decorrer da série ela começa assim, né, perfeita, zero defeitos, enfim. Mas é muito interessante isso, essa montanha, né? Essa montanha russa de emoções que a Sarah J. Maas faz com a gente. De a gente amar, adorar, curtir, odiar, ter raiva, torcer pelos personagens. Então eu acho isso muito interessante também. Faz a gente ficar muito envolvidos com tudo. E, gente, esse livro, sério, eu acho que ele é o ponto de virada, assim, muito grande da série. A série que tava vindo bem, tava se tornando boa, ela aqui se torna incrível. Eu não sei porque tem gente que não gosta desse livro, mas eu, assim, simplesmente amei. Eu acho que foi quando eu me tornei, assim, viciada, não queria largar mais a série, foi a partir deste livro. Eu realmente amei. A gente tem ali a introdução do personagem Rowan, que é bem famoso, da Manon, que é bem famosa também quando se fala aí de Trono de Vidro, justamente porque eles são dois protagonistas que começam a surgir aqui a partir deste livro. A gente tem reviravoltas, enfim, é uma loucura. Temos romance, início ali, faíscas. Ai, gente, sério, Herdeira do Fogo é um dos meus livros preferidos da série, sem dúvidas. Aí a gente vem pra Rainha das Sombras, que, meu Deus do céu, é outro livro, assim, que é muito bom. É outro, assim, que eu gostei bastante. A gente tem muita coisa acontecendo também. Como eu falei, os livros vão ficando cada vez maiores, né? Mais calhamacinhos. E a gente tem aqui lutas, a gente tem, enfim, mais reviravoltas, a gente tem magia, a gente tem romance, a gente tem formação de alianças, brigas, enfim, uma loucurinha também. E, enfim, é um livro também que eu acho que dá mais uma guinada ainda pra virada que começou no terceiro. Esse aqui ele continua e vai trazendo ali muita coisa. Ele é quase uma sensação de final de série, só que ainda não é o final, porque acontece muita coisa aqui e muitas emoções. Enfim, eu também sou apaixonada por esse volume. E aí a gente vem pro Império de Tempestades, que é o 5º volume da série. E, meu Deus do céu, esse livro é assim... Ai, meu Deus, o final desse livro, minha gente, é sofrido. Eu vou te contar que é sofrido.
vou te contar que é um sofrimentozinho final, uma agonia, uma palpitação, um negócio assim, meu Deus, uma loucura. A gente tem retorno, aparecimento ali de personagens, como eu falei, de alguns personagens que aparecem, né, no livro Lâmina da Assassina, que é o livro de contos. E a gente tem uma convergência ali de acontecimentos, de encontro de personagens, que é muito interessante, muito emocionante. A gente tem novas alianças. Ai, perfeito, assim, incrível. De tirar o fôlego, você não quer largar este livro. Acontece também muita coisa nele. E como eu falei, o final é assim, meu Deus do céu, puro sofrimento. É tensão, sofrimento, tiro, porrada e bomba. E em alguns outros momentos também a gente passa ali muitos perrengues, muitas tensões durante essa história. Mas é incrível, sabe? A gente tem um final ali, como eu falei, um pouco bombástico, um pouco agoniante até. Mas, enfim, também... Ai... O sofrimento faz parte. E aí, viria o sexto e último volume, porém, Sarah J. Maas fez aqui o quê? Torre do Alvorecer, que é outro livro extra da série, e que eu acho ele extremamente importante. Eu acho que ele deveria realmente fazer parte da série. Ele é dito como um livro extra porque a gente tem o foco em outros protagonistas. Aqui a Selena, o Rowan, o Dorian, enfim, eles não aparecem. Aqui a gente tem o Cale, que é um dos protagonistas também de logo do início da série. E aqui ele é totalmente protagonista, né, nesse livro. A gente vai ver a jornada dele por coisas que aconteceram com ele nos outros livros da série. Então ele acaba parando em outro lugar lá, em outro reino, e ele tá numa condição lá que ele foi para esse reino para buscar ajuda, né, por causa de coisas que aconteceram com ele. Então a gente vai ter toda uma nova história aqui nesse livro, porque a gente vai conhecer um novo lugar com pessoas que têm outros costumes, enfim, outras culturas ali dentro, né, de toda a história de Trono de Vidro. Então é bem bacana isso, até porque esse livro, coisas que acontecem aqui, personagens que aparecem aqui, eles vão ser importantes, vão ser fundamentais. Coisas que são até descobertas aqui, elas vão vir ter a importância aqui no último volume da série, né? No sexto livro da série. Então, personagens que aparecem aqui, personagens muito importantes, inclusive personagens que apareceram lá no livro de contos, que inclusive foi uma das minhas personagens que eu fiquei mais curiosa para que aparecesse depois nos livros da série, né? Ela aparece aqui, essa personagem, ela é uma das protagonistas. É uma personagem muito interessante, muito incrível. Ai, esse livro também, assim, é muito bom. Eu não diria que ele é um dos meus preferidos, mas que é uma leitura também bem gostosa, bem envolvente, E aí, a gente vem para o volume final, este pequeno livrinho aqui, né, Reino de Cinzas, né, que eu consideraria aí um sétimo volume, mas é o sexto, né, o sétimo seria, considerando esse aqui, Torre do Alvorecer, o sexto volume. Aí a gente vem pra aqui, Reino de Cinzas, que, meu Deus. A gente retoma a leitura de onde acabou lá o quinto livro, né, onde eu falei lá que tinha um acontecimento meio tenso, meio agoniante, meio que a gente fica, meu Deus, o que vai ser? Então a gente retoma a leitura a partir desse ponto enfim, eles lidando com essa situação em que eles estão, e aí vai ter uma certa separação. Aqui eu falei que a gente tem uma convergência de personagens se juntando. Aqui eles vão meio que se separar no início, porque cada um vai fazer ali alguma coisa, vai ter suas próprias missões, suas próprias jornadas, porque eles estão no meio de uma guerra, né? Eu acho que não é um spoiler falar isso, porque a gente, em um livro que tem tantas lutas, tantas coisas, né, vilões, mocinhos e tal, já é esperado que o último volume a gente vai ter ali conflitos, né? Então a gente vai ter mais de um conflito aqui e nesse livro. Tem toda uma jornada nesse último volume. Então a gente começa a história, eles tentando lidar com os acontecimentos do livro anterior. E também, né, cada um ali indo buscar forças, alianças, enfim, coisas perdidas, mistérios, enfim, tentando vencer esta guerra que parece estar
perdida. Então, ai gente, é muita coisa. Temos mais romance, né? Durante todos esses livros, né, a gente tem muito romance. Império de Tempestade, a gente tem aí também bastante romance. Eu amo, né? Pra mim tem que ter no livro de fantasia, em qualquer livro tem que ter romance, eu amo. Então pra mim isso não é defeito. Pra mim, na verdade, é um ponto essencial praticamente na história. E a gente tem a finalização aqui nesse livro, que é uma finalização muito boa, muito incrível. Eu ainda sinto um pouquinho de falta de ter um pouquinho mais, assim, porque eu não achei suficiente. Mas quando chega ali, né, no desfecho, no desenrolar, eu ainda senti falta da gente ter uns capítulozinhos a mais pra gente saber um pouquinho mais sobre o que acontece com cada um dos personagens depois que tudo acontece. Mas isso é algo que eu sempre sinto falta em vários livros e até séries também. Eu sempre tenho um pouquinho disso, assim, porque eu quero ver, né, como é que vai ser a vida dos personagens depois do final feliz. Então eu quero saber da vida deles, assim. Eu fico com muita saudade dessa série. É aquela vontade, assim, de fazer uma descarga mental, esquecer completamente tudo e reler de novo. Mas essa é uma série que eu acho que é muito marcante, com eventos e situações muito marcantes. E eu acho difícil eu esquecer tudo, assim. Mesmo que eu seja uma pessoa bem esquecida, eu não sei, eu acho que é uma série que me marcou muito pra eu realmente esquecer, assim, tudo. Acho que seria difícil, eu acho que as coisas mais marcantes, eu acho que elas são bem inesquecíveis nessa série. Enfim, gente, nossa, mas sério, se a Sarah J. Maas resolvesse fazer uma segunda série Trono de Vidro, assim, com acontecimentos futuros, eu super leria, porque eu amo esses personagens, eu amo os romances, eu amo tudo que foi desenvolvido, eu amo as amizades que surgiram. Sério, Trono de Vidro, perfeito, assim, incrível. A cada livro a série ia ficando melhor, mais emocionante. Eu vejo ela com uma série com um grande potencial para ser uma adaptação, para se tornar uma série de TV ou até uma franquia de filmes. Acho que a forma como a autora, né, como a Sarah constrói tudo, como ela demonstra, como ela caracteriza tudo, assim, na série, eu acho extremamente adaptável. Eu vejo a série sendo, assim, uma incrível série de TV, uma incrível filme. E, sério, eu queria muito que se tornasse, né, que adaptassem, fizessem uma bela produção mesmo, porque eu acho que seria uma série incrível, de sucesso, assim mesmo. Um negócio, assim, nível Game of Thrones. De produção, sabe, que eu falo. Não tô comparando uma série com a outra, mas eu acho que poderia ter... Enfim, eu acho que daria tudo pra ser uma série incrível, porque é uma série que tem muitas reviravoltas, tem amizades, tem traições, tem romance. Ela tem aquela pitada de tudo que é legal, sabe? Tem os combates, tem os conflitos, tem a magia. Enfim, então eu acho que tem justamente ali todos os ingredientes pra se tornar uma belíssima e incrível adaptação, tanto sendo pra série como pra filmes, assim. Eles fazendo uma boa produção, eu acho que tem tudo pra ser mesmo, enfim, uma produção incrível aí, né, uma adaptação realmente, de derrubar nossos forninhos. Recapitulando agora um pouco da ordem de leitura aí pra vocês, a que eu recomendo seria: primeiro, ler Trono de Vidro, depois Coroa da Meia-Noite, livro de contos que se chama A Lâmina da Assassina, depois ler o terceiro volume, que é Herdeira do Fogo, quarto volume, que é Rainha das Sombras, ler o quinto volume, que é Império de Tempestades. Depois, gente, é meio que obrigatório que, se você for ler, eu recomendo fortemente que leia esse livro. Você tem que ler ele aqui nessa posição, você tem que ler ele depois de Império de Tempestades, antes de Reino de Cinzas, porque senão não faz sentido você ler nem antes, você vai pegar spoilers e também acho que você não vai entender muita coisa do que tá acontecendo. E também precisa ler, né, antes do Reino de Cinzas, porque senão não faz sentido. Então, enfim, eu acho que a ordem de leitura obrigatória desse livro tem que ser ali como o sexto volume da série, né? Depois do Império de Tempestades e antes de Reino das Cinzas.
Então, por último, né, o volume final seria o Reino de Cinzas mesmo. Essa é a ordem de leitura que eu acho mais interessante, assim, como eu falei, porque o Lâmina da Assassina você já tá ali habituado com alguns personagens, com algumas situações, então eu acho que você consegue, a história consegue ser um pouco mais interessante pra você, porque você já conhece a protagonista, né, a Celaena, então eu acho mais interessante não ler primeiro, como muita gente faz, e ler assim como o terceiro volume. Então, enfim, essa é a ordem aí que eu recomendo, mas vocês podem ler também do jeito que vocês preferirem, né? Do jeito que vocês gostarem, acharem mais apropriado. Mas eu leria aí dessa forma, que foi realmente como eu fiz. Eu, no mais, gente, recomendo muito a leitura de Trono de Vidro. É uma das séries mais incríveis de fantasia que eu já li. Não tenham medo do tamanho dos livros, porque a história prende demais. Se você gosta de tudo isso que eu falei, se todos esses elementos que tem na história, de batalhas, de romances, de protagonistas muito fortes, muito assim, aquela coisa bem badass, bem fodásticos, né, digamos assim. Você vai curtir muito essa história. Se você gosta também da pitada de romance ali nos livros, você vai curtir essa história. Se você gosta da fantasia, enfim, você vai amar essa história, porque não tem como, ela tem muitas reviravoltas, ela tem muitas cenas emocionantes, tem muitos acontecimentos, você pensa que vai pra um lugar, daqui a pouco a autora já mudou tudo, vira totalmente uma chave ali. Enfim, eu super recomendo a história, né, eu super recomendo esses livros, leiam, né, se vocês ainda não leram, leiam, porque tá aí super mega recomendado. Se lerem, venham cá comentar. Se estiverem lendo também aí a série, comentem aí o que vocês estão achando, se concordam comigo, se não concordam. Gente, espero que tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam que aqui no canal já tem vídeo sobre ACOTAR, a trilogia ali inicial. Vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. E tem também a outra série nova da autora, que é Crescent City. Eu já falei também aqui sobre o primeiro livro, que é Casa de Terra e Sangue, sem spoilers. Então também o link tá aqui nesse izinho que fica aqui no canto, né, que são os cards, pra vocês conferirem, porque são outras duas séries, assim, maravilhosas, incríveis, e eu tô, assim, totalmente cadelinha da Sarah J. Maas. Pode mandar a Sarah J. Maas mais séries, porque eu já estou órfã, inclusive. É isso, gente. Não esquece de deixar seu like, me seguir lá no Instagram e nas redes sociais. Segue também lá na Twitch, né? Porque teremos live por lá. Então vamos seguir lá. Meta 50 seguidores. Pelo amor de Deus, vão seguir, por favor, que é muito importante. É isso. Até os próximos vídeos e tchau.